Olá, esse vídeo tem como objetivo mostrar como é a abordagem inicial com o software Inspirecast para investigar o melhor ponto de entrada de material para um processo de fundição por gravidade, visando um enchimento homogêneo e estável. Também a gente vai mostrar como podemos configurar uma primeira simulação com o software e interpretar os resultados. Então essa avaliação, essa identificação, esse estudo para esse processo pode ser feito em menos de 20 minutos. Então o primeiro passo é abrir o produto, modelo 3D, nesse caso um arquivo em Parasolid. Aqui nós temos os 5 setups básicos, são assistentes que vão te ajudar a configurar a simulação. O primeiro passo é identificar no nosso sistema o que é produto, identificar material e temperatura, identificar a direção da gravidade. Agora nós vamos posicionar a seção de entrada no material. Inicialmente vamos avaliar como é que vai se comportar o enchimento e a solidificação nesse ponto. Um raio de 6 milímetros. Então esse é o primeiro ponto de entrada que vamos investigar como é que se comporta aí para ver se está sendo um preenchimento homogêneo, estável, se está ocorrendo algum tipo de problema que a gente precisa corrigir. Então o segundo passo para a configuração, para rodar a simulação, nesse caso identificar os machos. Então o software identifica automaticamente superfícies internas, então você consegue criar os machos aqui mesmo no próprio software. Você não precisa importar de outro ou criar qualquer geometria em outro software CAD. Então, apesar de o software não ser um software CAD, ele tem recursos CAD para facilitar o seu trabalho e ganhar tempo aí nos estudos. Então, vamos definir esse macho interno, definimos o material, a temperatura, vamos usar essas informações mesmo. Um segundo passo é definir as dimensões da matriz, assim como também o material. Vamos usar areia verde, a temperatura 20 graus. O próximo passo é identificar a velocidade na entrada do material, nesse caso 1 metro por segundo. Para esse processo normalmente utilizamos de 0,5 a 1 metro por segundo. Um outro dado que podemos inserir também é o tempo de preenchimento. Automaticamente o software vai calcular qual é essa velocidade no ponto de entrada. A partir daqui está configurada a nossa primeira simulação. Então agora é só necessário clicar em calcular, que a gente vai obter esse resultado. Já tenho aqui calculado, leva de 5 a 10 minutos, tá? Levou de 5 a 10 minutos essa simulação. Aqui a gente já pode verificar como está sendo o comportamento e o preenchimento da cavidade. Já é possível identificar que o material caindo aqui em alta velocidade não seria o melhor ponto de entrada, porque logo após a gente percebe grande turbulência aqui nessa região. O que não é bom para o processo de fundição. Então a gente fez um outro estudo posicionando o canal de entrada aqui nessa posição. Então verificamos que esse primeiro ponto não nos mostrou resultados muito interessantes. Então vamos criar uma nova posição aí de entrada. Um raio de 6 também.
Como a gente já tinha configurado todo o restante, agora é só clicar em calcular. Eu já tenho também isso calculado para a gente não perder tempo. Como eu falei, de 5 a 10 minutos esse levou para calcular. Então o que a gente está buscando aí é um preenchimento homogêneo e estável. Então a gente já consegue verificar que essa posição na entrada já é bem melhor. Nós conseguimos perceber que está bem mais estável e homogêneo o preenchimento da cavidade. Porém, notamos um inconveniente que a gente pode verificar aqui, ó, um dos aspectos que o software entrega como resultado de análise, que é os pontos de erosão do molde, onde tem incidência de maiores velocidades de material, onde o macho teria uma grande tendência de desgaste, então provavelmente seria necessário uma troca. O que podemos fazer para minimizar esse inconveniente? Poderia rotacionar a entrada, direcionar perpendicular ao eixo da peça a entrada do material. Então nós fizemos isso numa outra simulação e também aproveitamos para verificar os pontos com porosidade. Aqui analisando os resultados de porosidade. Então o software vai entregar a região onde vai ter a porosidade e o volume exato dessa porosidade. Então na próxima análise a gente criou um canal de alimentação e também já criamos alguns maçalotes a fim de mitigar esses problemas. Podemos ver que ele já está perpendicular a esse cilindro. Na simulação anterior ele estava inclinado, a gente percebeu que ia haver uma erosão do macho. Então já calculamos também novamente, já está pronto. Vamos avaliar aí, ó. Bem, vamos verificar se funcionou, né, essa nossa alteração do ângulo de entrada do material. A gente pode ver que já não ataca diretamente o macho. A gente consegue verificar que, se verificarmos aqui a erosão do molde, não está incidindo ali no macho. Então o macho não vai ser desgastado muito rapidamente. Aqui a gente conseguiu um preenchimento bastante homogêneo, estável, que é o que contribui aí para a fundição de peças com qualidade e sem defeitos. Então, buscando avaliar na fase de solidificação a porosidade, a gente notou que a gente conseguiu mover a porosidade dessas regiões para dentro dos maçalotes. Reduziu bastante o volume. Então, é dessa maneira, né, com essa abordagem que a gente vai investigando, criando elementos, alterando os elementos para que a gente consiga ir mitigando, reduzindo os defeitos, e com isso a gente vai conseguir ter a definição e saber qual o projeto ideal já de início para você conseguir obter peças sem defeitos já no seu primeiro lote.